Olá, boa noite aos meus afetos e desafetos. Hoje estamos aqui mais uma vez com aquela série de Abandonar o D&D. Para você que está muito nervoso com a OGL e não quer saber de jogar Dungeons and Dragons mais nunca. Olha, eu não pararia de jogar Dungeons and Dragons se eu já tivesse gastado dinheiro com os livros. Mas cada um sabe o que quer. E se isso lhe incomoda profundamente, vai aqui mais uma sugestão do que fazer, para onde ir, para ter uma experiência diferente também. Eu comecei com coisas similares, mas eu vou cada vez me distanciando dessa trope que é RPG medieval de fantasia épica. Vou também propor algumas coisas de sci-fi. Mas ainda continuando na fantasia, a sugestão que eu tenho hoje é Forbidden Lands. O que é Forbidden Lands? Forbidden Lands é um jogo ali do leste europeu, ah, que ali tem uma cena de RPG que tenta emular os clássicos, né? Ou pelo menos o sentimento dos clássicos. Não são clones retrôs, mas são jogos que tentam buscar aquele valor que tem nos clássicos, né? E essa cena por lá é bem forte com uma empresa chamada Free League. E ela montou um sistema chamado Year Zero. E esse sistema tem sido aplicado para muitos jogos. E Forbidden Lands é a versão medieval, né, desses jogos. É o medieval que usa esse sistema. E é um sistema baita simples, com premissas também muito simples. A intenção aqui dos criadores da Free League é gerar aquele jogo clássico onde tudo é perigoso, a morte dos personagens sempre está à espreita, você nunca sabe quando que pode acontecer. É tudo muito hostil e traz de volta aquela sensação de que a aventura também é a viagem, também é a solução de enigmas, né? E de lidar com coisas que acontecem na natureza. Escalar talvez um grande canyon, entende? Talvez de repente saltar através de um rio que tem a correnteza muito forte. Então são desafios comuns que são muito legais. A gente vê isso em filmes de aventura, como Indiana Jones e tudo mais, mas que não existem mais em sistemas onde os personagens são muito poderosos, né? Lembrando, não sou contra sistemas com personagens muito poderosos, mas essas aventuras, elas são insubstituíveis, né? E não vai ter nada igual nesses sistemas modernos, exceto esses mais indies, né? Que tentam buscar esse feeling. E Forbidden Lands vai nesse sentido de buscar esse sentimento de um jogo que é épico, não porque seus personagens são épicos, mas porque os desafios são terríveis. E olha, são desafios que outrora diríamos que são mundanos, né? Veja, tem tudo ficado tão fantástico, né? Que de repente encarar um rio com grandes correntezas e talvez várias piranhas ali já é um desafio terrível para personagens normais. E o Forbidden Lands ele tem o próprio universo, tá? É um universo onde depois de um conflito entre homens, elfos, anões, orcs, um portal é aberto e demônios entram no mundo e aquela terra se torna uma terra proibida, porque ali ficaram vestígios dessa guerra que envolve magia oculta e tudo mais. E para enfatizar esse tipo de acontecimento, o sistema lidar com um conceito que a gente chama de magia selvagem. Como assim magia selvagem? É um mundo onde portar a magia é arriscado. Então você não vai ver nesses mundos magos com grandíssimo poder soltando magia toda hora. Por quê? Porque lançar magias para o mago é algo muito perigoso. Ele pode errar e acabar trazendo algo terrível. O efeito pode sair ao contrário. Ele pode condenar um dos seus colegas. Então ele tem que ser muito cauteloso na hora de usar os seus poderes místicos. O que não é verdade em sistemas modernos, onde o mago é basicamente o personagem mais forte. Aqui o jogo entende a possibilidade desses personagens se tornarem muito fortes e acabarem com a campanha e faz deles também um perigo. Então,
A magia selvagem retorna. É um elemento que já havia em sistemas clássicos, mas aqui retorna com força em Forbidden Lands pra gente, nesse sistema IZE. Outra coisa interessante, né? Lembrando, eu falei IZE porque é Year Zero Engine, né? É o nome do sistema. Forbidden Lands é o nome do universo, tá? E esse sistema ele traz um negócio interessante, que é o seguinte, já que ele é focado nessas coisas de sobrevivência, então ele vai lidar muito com cansaço, ele vai lidar com a fome, ele vai lidar inclusive com a solidão e o isolamento. Então, uma simples viagem do ponto A ao ponto B já vai ser um grande desafio que o sistema vai tentar mecanizar, transformar em jogo, né? Transformar em uma mecânica de jogo. Então, numa viagem, você tem que estar com seus colegas, você tem que escutar uma palavra, tem que socializar, mas você também tem que comer, beber, descansar. E isso se reflete da seguinte forma: é um jogo que tem apenas 4 atributos, e esses atributos reduzem se você não cuidar dessas respectivas coisas, né? Desses respectivos aspectos, como fome, que vai reduzir a sua força, ou sede, que vai reduzir sua agilidade e assim por diante. Isso faz com que os personagens tenham que tomar conta dos seus inventários. Já não existe mais aquela ideia de que o inventário é inútil num jogo de RPG, que tem surgido também com os RPGs modernos, né? Quando foi a última vez, você que joga RPG aí, que você usou a pederneira para acender uma luz? Não precisa colocar no comentário, tá? Essa você pode guardar. Mas então, isso é uma condição de jogos onde essas coisas são mecanizadas, né? Então, ele chama a atenção do mestre para cobrar esse tipo de solução de problemas dos jogadores. Mas quando se trata de monstro, aí o bicho fica pior, tá? O bicho pega. E o bicho pega no seguinte sentido: os monstros de Forbidden Lands e do sistema IZE no geral são monstros muito, muito poderosos. E as ações dele, veja que curioso, são ações tomadas com rolagem de dados sobre o que eles vão fazer. Então é bem comum você achar uma ficha do monstro em IZE e ela ter uma lista de ataques do monstro com números. Então quer dizer, o que ele vai fazer nessa rodada, você vai rolar no dado. Isso é interessante e eu vou explicar por quê. Nos jogos modernos, os turnos do combate, ou seja, a vez de cada um de agir, ela acontece em ordem, uma ordem que pode ser definida numa rolagem de dados, ou enfim. E nessa ordem, o que é comum nos jogos modernos é acompanhar aqueles joguinhos de RPG japonês que a gente vê aí no PlayStation, Super Nintendo, até nos mais modernos, né? Tem também muito isso. Que é aquele joguinho onde o personagem ataca e aí ele fica parado, o outro personagem faz o que tem que fazer, ataca, fica parado e espera, né? Até todo mundo ter agido na rodada, né? E começa uma nova rodada com uma nova iniciativa. O que isso acarreta? Acarreta que os personagens vão tomar decisões, é, os que tomam decisões posteriormente vão saber o que aconteceu antes, porque é um de cada vez. Então vai um primeiro, outro segundo, outro terceiro. Mas num combate de verdade, todo mundo age ao mesmo tempo. Então existem RPGs onde o turno todo mundo age ao mesmo tempo, teoricamente, né? Então todos os jogadores da mesa dizem o que vão fazer e depois eles vêm na iniciativa com a ordem que vai acontecer, né? Então, sem saber o que meu amigo vai fazer, eu tomo a minha decisão. Talvez eu consiga fazer ela primeiro, talvez não. Então eu tomo a minha decisão antes de saber a ordem da iniciativa do jogo. E o que isso acarreta? Acarreta que o mestre, como controla os monstros, ele pode preparar uma estratégia de acordo com o que os jogadores forem decidindo. Porque se o mestre diz o que o monstro vai fazer, a decisão dos jogadores fica óbvia. Então o que o mestre pode fazer? Ele não diz o que o monstro vai fazer. Mas depois que a iniciativa tiver rodada, ele rola um dado para saber o que o monstro faria naquela situação. E ver se é aplicável ou não. E isso gera uma sensação no jogador de que o mestre está interpretando o monstro, né? E não tentando
amplificar o desafio em forma de metajogo, ou seja, usando o conhecimento de mestre para fazer um desafio mais complexo. Bom, isso é uma outra discussão, tá? Do metajogo da parte do mestre ou do jogador. Mas eu acho interessante que a Free League tentou resolver esse problema com ataques de monstro que são decididos por rolagem de dado. Assim, os próprios jogadores podem rolar o dado para decidir qual vai ser o ataque do monstro. E, bom, se eles rolarem mal, a culpa é totalmente deles, né? Filosoficamente falando. Ao meu ver, o mestre tem poder absoluto no jogo. É o dever dele fazer o jogo ser interessante, portanto, ele deve ter a ferramenta que é autoridade sobre o jogo e respeito dos jogadores quando sua decisão for tomada. Claro, tudo deve ser conversado de antemão, mas eu entendo que o mestre é quem conduz o jogo. Embora sejam os jogadores que conduzem a história, os desenvolvimentos do jogo em termos de o que vai acontecer, como que o mundo reage, isso está na cabeça do mestre. Então ele é responsável por muita coisa. Portanto, eu acho que ele deve sim ser permitido deliberar, mas existe essa discussão aí se o mestre tem ou não poder demais sobre o jogo, quando você tira ou dá poder pro mestre. E tem sistemas que vão abordar isso. E eu vou mais pra frente tocar nisso, tá? Em outros vídeos, especialmente quando eu for falar do sistema 2D20 da Modifius. Mas enfim, voltando a Forbidden Lands, então a gente tem esses monstros que atacam com os ataques deles podem ser aleatórios. E é muito interessante porque tem monstros, como no caso da versão do Alien desse jogo, que eles têm ataques que assim são fatais. Não tem o que fazer. Então, às vezes, também enfrentar o monstro por si só já é um problema, porque se ele decidir usar aquele ataque fatal, já era, não tem muito o que resolver. Então veja bem, olha que a gente tem. A gente tem um jogo que se preocupa com o aspecto viagem e desafios físicos, né, e mentais que os jogadores passam numa viagem, numa empreitada, né, que é a aventura. Mas ele se importa também com essa ideia de que a magia não é algo que vem de graça. Então ela tem um ônus para o mago. E ele se importa também em ocasionar a ideia de que os monstros têm ações e são definidas ali na hora. O mestre, então, ele fica um pouco livre ao invés de pensar na estratégia do monstro, que é mais comum, né? Você vai ver muito em Dungeons and Dragons, em Pathfinder, descrição sobre a estratégia que o monstro usa, os seus primeiros ataques, o que ele faz depois, se esses ataques funcionam ou não, quais os alvos preferidos dele. Então requer um pouco mais de leitura. Forbidden Lands é feito para ser jogado com pouco preparo da parte do mestre e dos jogadores. Outra coisa que ele preza também é sobre um gênero de RPG de exploração chamado Hexcrawl, onde você tem um mapa cheio de hexágonos e os personagens são representados ali por um token, um tento, uma bolotinha, um marcador, talvez uma miniatura. E eles vão andando em cima desses hexágonos que vai representar a viagem deles pelo mapa. E os eventos do mapa costumeiramente são aleatórios. Então isso também ajuda o mestre a não ter que preparar muito antes do jogo. Ele tem mais liberdade de focar em outras coisas e os encontros aleatórios ali vão se gerar sozinho. Claro, você ainda tem que ter as fichas em mão, tem que saber qual o terreno que os personagens estão andando e tudo mais. Mas essa geração aleatória é bem interessante, bem apropriada para esse tipo de jogo, ok? Então, o que dizer do Forbidden Lands? Eu acho um jogo sensacional. Já joguei especialmente a versão do Alien do IZE, e eu vou vir trazer o Alien aqui. Mas existem outros universos, né, utilizando o IZE, em especial Tales from the Loop, né, que é um jogo que tenta emular, né, a própria história Tales from the Loop. Existe uma série, mas ele também pega essa vibe, assim, tipo os Goonies ou Stranger Things, sabe? Onde são crianças ali lidando com o sobrenatural ou com o alienígena, sabe? Então dá pra jogar algo na vibe de ET ou extraterrestre. É bem interessante. Ele tem Mutante, que é o carro-chefe do sistema IZE, a meu ver.
acredito que ele seja o mais famoso, inclusive virou jogo para PC, né? A história do Mutant, que é pós-apocalíptico, muito legal. E o Coriolis, que é meio que assim um Duna, sabe? Duna do livro. Os filmes estão saindo recentemente, né? Tem uns filmes antigos também. Então ele tem uma vibe muito Duna, assim, de uma tecnologia que é quase mágica, né? E de uma cultura que lembra muito o Oriente Médio, assim, sabe? Muito baseada na cultura do Oriente Médio. Então são materiais muito interessantes, são cenários não muito comuns, porque não, né, não é aquela fantasia genérica. E até mesmo o Forbidden Lands, que é o cenário de fantasia, ele não é tão genérico quanto outros cenários de fantasia. Exceto que sua história é muito simples, né? Genérico nesse sentido. Mas mecanicamente falando, ele não é tão genérico. Ele funciona como um mundo de fantasia mais realista, mas é mais cruel, sabe? Não é cínico, o maldoso, mas é um mundo perigoso, né? É desafiador. Portanto, eu acho que é um jogo que vale a pena. Não vai ser um caro investimento. A leitura dos livros é muito fácil, são livros pequenos, e as regras são muito simples. Então, recomendo a todos que tentem o sistema IZE, em especial Forbidden Lands, se você quer se manter em fantasia medieval, mas quer mudar um pouco os ares, quer talvez começar a utilizar o seu inventário, ou a procurar os implementos e os itens para poder fazer suas magias. É que o mago não seja assim tão poderoso e que haja risco ao empreitar em sua magia. Veja bem, se um guerreiro pode vacilar com sua espada e acabar ferindo alguém sem querer, por que, que o mago, que lidar com forças além da sua compreensão, nunca pode errar, hein? É. Então é uma pergunta bem interessante. O Forbidden Lands vai resolver esse problema para você. Então é uma recomendação assim, de coração. Tentem o Forbidden Lands, se possível. Assim como todos os outros sistemas que eu citei antes, o Forbidden Lands provavelmente é o mais acessível. Eu acredito que já existe material dele em português, tá? Procurem saber aí. Então, dentro dos retroclones, ele é uma excelente opção, não sendo um retroclone, mas emulando a sensação de jogos clássicos de RPG. Então é isso, galera. Para os meus afetos e desafetos, eu dou o meu tchau. Sigam essa playlist de jogos para quem está abandonando o D&D. E eu vou abordar mais coisa, tem muito sistema legal e muito gênero, tá? Eu vou começar a sair de fantasia e vocês vão ver que tem uns negócios aí, tem uns jogos, tem uns caras mirabolantes, especialmente a galera antiga que viajava na batatinha, hein? Tô falando de você, Rifts. Tô falando de você, GURPS Cyberpunk. Os caras viajavam. Bom, depois a gente fala dessa aí, galera. Até mais.